Atenção! Uma denúncia explosiva acaba de viralizar. Segundo Didi Redpill, o ministro Alexandre de Moraes poderia enfrentar consequências milionárias nos Estados Unidos por causa de decisões envolvendo redes sociais. Ele afirma que estaria em discussão uma possível responsabilização internacional por censura digital, com valores que chegariam à casa dos milhões de dólares. Mas isso é fato, exagero ou narrativa política? Fica até o final para entender o que está sendo dito, o que é opinião e o que é realidade. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Olhe que notícia maravilhosa para aqueles que defendem a liberdade de expressão e querem ver os tiranos e ditadores pagarem pelos seus crimes. Nos Estados Unidos, eles estão elaborando uma lei chamada GRANITE, que é uma abreviação de Garantias de Direitos contra Novas Tiranias e Extorsões Internacionais. Bom, essa lei já foi protocolada no Wyoming e em New Hampshire. E o projeto de lei, segundo a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Sarah Rogers, está prestes a ser apresentada na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, após as ameaças da União Europeia e do Reino Unido em multar em mais de 140 milhões de dólares a empresa X do Elon Musk. E isso aí parece que ultrapassa a linha vermelha que o Elon Musk, que o Trump riscou no chão. Bom, o projeto de lei elimina a imunidade soberana estrangeira para qualquer governo ou cidadão americano, permitindo que as vítimas processem o país por indenizações triplicadas ou um mínimo de 10 milhões de dólares por violação. Claro, isso visa diretamente, como eu já disse, a União Europeia, que multou o X em 140 milhões de dólares, porém, mira na testa o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, que também mandou prender críticos e multou empresas americanas de tecnologia sem o devido processo legal. Bom, a GRANITE desfaz essa proteção, transformando cada ordem de censura em uma mina de ouro milionária em processos judiciais nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já foi duramente criticado e é réu no tribunal da Flórida, pela sua proibição de conteúdo da Rumble e da Truth Social no Brasil. Agora, imagine os burocratas da União Europeia, cada um deles recebendo uma multa de 10 milhões de dólares. Imagine o ministro Alexandre de Moraes recebendo uma multa de 10 milhões de dólares. E se o tribunal aprovar alguma lei contra as Big Techs americanas, cada um dos ministros recebendo 10 milhões de dólares em multas. Pois é. E evidentemente que se esses ministros estiverem ativos nos Estados Unidos, estarão automaticamente congelados. E evidentemente que eu acho que eles não vão gostar muito de ter o seu dinheiro bloqueado. Não sei se eles têm dinheiro lá fora ou não, mas se tiver, é isso que vai acontecer. Por exemplo, no caso do Reino Unido, que está tentando minar e censurar as redes sociais, as Big Techs americanas. Bom, apenas o Reino Unido tem nos Estados Unidos mais de 60 bilhões de dólares em ativos em bancos americanos, que poderão ser congelados caso o Reino Unido resolva bater realmente de frente e multar as empresas americanas. A União Europeia já multou. Então, a partir do momento em que essa lei, de fato, se ela passar no Congresso americano, e eu acho que ela tem boas chances de passar, a União Europeia também, os seus burocratas serão responsabilizados no CPF. O que é uma notícia maravilhosa, porque no mundo inteiro as pessoas vão pensar 10 vezes antes de querer censurar as Big Techs, retirar perfis das redes sociais, querer simplesmente eliminar a pessoa da nova
arena social, que são as redes sociais. Então eu acho que essa lei vem bastante a calhar, e se eu fosse ministro da Suprema Corte do Brasil, eu colocaria minhas barbas de molho, porque você tomar uma multa de 10 milhões de dólares, que a preço de hoje seria mais ou menos 50 milhões de reais por decisão, que às vezes os ministros tomam 2, 3, 4 decisões contra a liberdade de expressão. E em cada perfil que eles derrubarem, cada um desses perfis derrubados, se forem de americanos, eles vão pagar 10 milhões de dólares. Cada um desses perfis poderão entrar na justiça. Bom, a gente poderia aqui falar do Constantino, a gente poderia falar do Paulo Figueiredo, a gente poderia falar do Alan dos Santos. Não são americanos, o Constantino é. Mas a Flávia, que também é americana. Mas quem estiver morando ou residente legal nos Estados Unidos também poderá, evidentemente, se utilizar dessa lei para processar aqueles que derrubaram seus perfis. Pois é, meus amigos, é isso. Vamos aguardar aí para ver quando que a lei vai ser votada. Já está em processo de finalização para ser apresentada ao Congresso americano e só nos resta aguardar para ver qual será a consequência no Brasil. Se tudo que está no papel de fato sair, eu acho que os tiranos no mundo inteiro vão pensar 10 vezes antes de querer censurar, derrubar perfis e retirar as pessoas do convívio social. O que Didi Red Pill afirma é gravíssimo. Ele fala em responsabilização internacional e até punições financeiras envolvendo autoridades brasileiras dentro da justiça americana. Porém, é importante dizer com clareza: não existe, até o momento, qualquer comprovação oficial de multa, processo público ou condenação nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. O que existe de fato é debate internacional sobre censura, pressão política em redes sociais, choque entre plataformas e tribunais, discurso político cada vez mais polarizado. No ZEWA, qualquer multa desse porte exigiria processo judicial formal, registro público e decisão judicial escrita e publicada. Nada disso existe. O que existe são narrativas políticas que aproveitam o clima de tensão internacional e o debate sobre liberdade de expressão. O tema é sério, sim. Há pressão, há políticos americanos comentando decisões brasileiras, há embate com Big Techs, mas punições milionárias são outra história. Quando alguém fala em multa de 100 milhões de dólares, a pergunta é: qual tribunal? Qual processo? Qual decisão? Qual documento? Se não há essas respostas, então estamos falando de discurso político, não de sentença judicial. Isso não significa que não haja conflito entre Brasil e interesses internacionais. Existe. Mas misturar diplomacia com condenação judicial é distorcer a realidade. Aqui no canal a gente separa fato de boato, narrativa de prova, opinião de realidade. E continua te trazendo informação com responsabilidade, sem medo e sem maquiagem. Se você quer análise sem filtro e informação sem maquiagem, se inscreva agora. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e fortaleça um canal que não te trata como massa de manobra. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma atualização.